fatos revelados do canal do Documentários. Se inscreva no canal e deixe seu gostei, e assista até o final e compartilhe o vídeo. A vespa asiática. A espécie tem uma área de distribuição natural que se estende pelas regiões tropicais e subtropicais do norte da Índia ao leste da China, Indochina e ao arquipélago da Indonésia. Em alguns países trata-se de uma espécie invasora que constitui uma preocupação séria das autoridades, devido à sua facção predadora que põe em perigo as abelhas autóctones. É uma praga que pode dizimar um enxame das europeias em poucos dias. A vespa velutina é ligeiramente mais pequena do que vespa europeia. Geralmente as rainhas medem 30 mm de comprimento, os machos cerca de 24 mm e as obreiras cerca de 20 mm. A espécie apresenta patas amarelas características. O tórax é castanho ou preto e o abdômen castanho. Cada segmento abdominal apresenta uma borda posterior amarela e estreita, exceto o quarto segmento, que é cor de laranja. A cabeça é preta e a face amarela. As várias formas regionais diferem significativamente na cor, o que causa dificuldades na classificação. Na Europa, a variedade que causa problemas de invasão na Europa é a vespa velutina nigritórax. Os seus ninhos podem conter até cerca de 2.500 vespas. Destas 150 são fundadores de novas colmeias que, no ano seguinte, poderão criar pelo menos 6 novos ninhos. A vespa velutina nigritórax chegou à Europa por via marítima, em 2004. As autoridades francesas desconfiam que vieram num carregamento de bonsai, proveniente da China e descarregado em Bordeaux. Nesse ano, eliminaram 3 ninhos. Em 2005, 5. Mas em 2006, foram detectados 223 ninhos de vespa velutina em França e, um ano depois, os animais tinham se espalhado por metade do país. 1.613 ninhos. Em Portugal, em setembro de 2011, um apicultor detectou um ninho de vespas perto de Viana do Castelo. Em dezembro de 2012, estavam confirmados 9 ninhos no Alto Minho. No final de fevereiro, o número tinha subido para 50. Desde essa altura, incluindo esse número, até o final de 2015, foram registrados 1.215 vespeiros. Do distrito de Viana do Castelo, espalharam-se para Braga e Vila Real. O problema são os ninhos na floresta. É por aí que as velutinas vão continuar a progressão para sul. Em abril de 2017, os ninhos da vespa asiática são já muitos milhares em Portugal e a espécie está já confirmada no Porto, em Coimbra, em Aveiro, na Guarda, em Leiria, em Santarém, em Castelo Branco, em Viseu e, em alguns casos pontuais, no Alentejo. Em outubro de 2017 foi avistada em 12 distritos. Em agosto de 2019 foi avistada em Lisboa, na Quinta das Conchas e dos Lilazes. No mês seguinte, parte do Parque da Pena, em Sintra, foi encerrado devido à presença de ninhos desta espécie. Defesa. No Oriente, as abelhas asiáticas aprenderam a defender-se das velutinas. Quando uma vespa prospectora entra na colmeia, a colônia começa por fechar-lhe a saída. Depois as abelhas rodeiam o predador e formam uma bolha ao seu redor, começando a bater as asas para criar calor. As abelhas suportam temperaturas de 42 graus, as vespas apenas de 40. Então as obreiras aquecem a temperatura da colmeia até os 41 graus, quase se matando a si próprias para eliminarem vespa. Incineração. Os ninhos podem ser destruídos pelas autoridades por incineração completa, evitando a dispersão de algumas vespas que iriam de imediato fundar vários ninhos. Anidrido sulfuroso. Um ninho pode ser destruído até 20 metros de distância por uso de um tubo telescópico, injetando dióxido de enxofre dentro do ninho. Este gás tem propriedades refrigerantes e congela um ninho inteiro. Vara com cola.
Uma armadilha simples de realizar consiste em uma vara de 30 centímetros de comprimento cuja extremidade é recoberta de cola para ratos. A captura da vespa consiste em tocá-la com a ponta da vara. Esta ferramenta seletiva e respeitosa do meio ambiente permite a captura das jovens fundadoras de colônia, atraídas durante a primavera para comedores contendo mel e restos de carne ou peixe. Visitando o comedor cada 2 ou 3 horas, é possível eliminar as vespas sem perturbar os outros insetos atraídos pela comida. No entanto, esta técnica é muito discutida e deve ser usada com caução. Assim que o ninho desenvolvido é localizado, é preciso parar de capturar as fundadoras para evitar capturar a sua rainha. O ninho encarregar-se-á de impedir a fundação de outras colônias nas redondezas. O ninho pode ser destruído por incineração em julho, quando as jovens fundadoras já não poderão criar novas colônias viáveis. A captura poderia também ser negativa para a vespa europeia, se a captura é insuficientemente seletiva ou prolonga-se depois de abril. A experiência de outras invasões e diferentes estudos científicos sobre a biologia das vespas mostram que mais de 90% das jovens fundadoras morrem em luta entre elas para locais de nidificação. Se a captura mata outros insetos, o ambiente alterado favorece a instalação das vespas asiáticas. Por essas razões, esta técnica não é aconselhada. Proteção das colmeias. Entrada de uma colmeia com grelha de proteção. Existem portas de entrada para colmeias que só deixam passar abelhas. Uma rede maio pode proteger toda a colmeia ou uma zona mais extensa à volta dela. A rede impede as vespas de penetrar e esvaziar as colmeias. A rede não protege contra a caça de abelhas em pleno voo, mas limita os danos. É preciso certificar-se que a rede não impede a entrada dos machos na altura da fecundação. Galinhas. Os frangos em crescimento, nascidos em ambiente natural e educados por uma galinha, são predadores ocasionais das vespas asiáticas. Pode então ser considerada a instalação de uma colmeia dentro de um galinheiro. Em particular, a galinha de raça Jersey é muito boa predadora, dando saltos e apanhando a vespa quando esta última está em voo estacionário em cima de uma colmeia. Descartando a cabeça, a galinha come o corpo da vespa. Plantas carnívoras. Um estudo do Jardim de Plantas de Nantes, França, mostra que a planta carnívora Sarracenia aureopilar atrai especificamente a vespa asiática e seria promissora na luta contra a invasora, cada planta podendo eliminar até 50 vespas. No entanto, a planta não seria suficiente para lutar contra colônias que podem contar até 3.000 vespas. Parasitas. Procura-se conhecer melhor os parasitas que podem ter um papel importante na luta biológica. Estudos de uma espécie do gênero Peiromermis, provavelmente Peiromermis vesparum, parasita vespa. É uma espécie local, europeia, que se adaptou ao novo hóspede. Mas muito poucos foram encontrados a parasitar vespas, porque os hóspedes intermédios às prigâmias só fazem parte de maneira ocasional da alimentação das vespas, não permitindo o uso do parasita em luta biológica. Fatos Revelados agradece o grande apoio. Se inscreva no canal e deixe seus comentários e sugestões. Fatos Revelados agradece.